assunto é violência familiar. Gente, é assustador. Eu estou aqui com duas convidadas super especiais. Mostra aqui a doutora Daniela Scarpa, que é nossa advogada, professora de família, e a minha amiga Adriana Montini, que é psicóloga. Obrigado, Adriana. A Adriana, inclusive, estava acidentada, está ali com a perninha meio doendo, mas veio participar para a gente falar sobre essa violência. É uma honra, obrigado pelo convite. Obrigado, eu. Veja você, Adriana, e veja você, Dani, nós temos mais de 500 mulheres agredidas por hora no Brasil. E em Cascavel, devido à pandemia, aumentou 180%. Sabe o que é isso, gente? 180% de agressões domiciliares. Eu estava conversando com a doutora Dani, muita gente esquece, leva que as violências estão só na parte física. Não, tem a psicológica, né? Tem a moral, a sexual e tem a patrimonial. E às vezes você esquece de falar alguma coisa. Também tem aí uma campanha do Conselho Nacional de Justiça, né? Desse X vermelho na mão. Basta que você vai na farmácia, às vezes a pessoa que agrediu ou coisa semelhante está junto, você mostra a mão e eles vão tomar a providência. Aí o Carlos Turmina foi para a rua, preparou uma matéria maravilhosa para que nós possamos conversar, ao começar o nosso diálogo, tá? E você vai acompanhar agora. Carlos Turmina, é com você. Vamos lá. Por favor, me ajuda! Eu não quero mais você chega aqui quebrando a minha casa! Me ajuda! Por favor! O áudio dramático é de um chamado recente registrado em Cascavel. A vítima de violência doméstica ligou para a Patrulha Maria da Penha. O autor das ameaças foi preso. Esse é apenas um dos 2.178 pedidos de socorro que a patrulha recebeu só nos primeiros 4 meses deste ano. Um aumento de 178% em relação ao mesmo período do ano passado. Aumento, em grande parte, influenciado pelo isolamento domiciliar. É uma coisa que já não estava legal, né? Um relacionamento que já não estava muito bem. Potencializou por quê? Porque daí as pessoas começaram a conviver mais juntas. Então, assim, antigamente a gente sempre cita o exemplo que muito desses problemas é com álcool e drogas, né? A pessoa consumia, às vezes ia beber bebida alcoólica nos bares. Como teve esse período de isolamento, que houve esse toque de recolher, as pessoas começaram a beber em casa. Bebendo em casa, se potencializou as ocorrências de Maria da Penha em casa. Potencializando isso, aumentou-se a nossa demanda de Maria da Penha. O mês de abril deste ano foi o mais crítico de todos no comparativo com 2019. Em 30 dias, a Justiça emitiu 631 medidas para proteger mulheres. No ano passado, foram 224 medidas. Para garantir que as medidas sejam cumpridas, a Patrulha Maria da Penha, uma subdivisão da Guarda Municipal, visita endereços e atende os chamados. O machismo e desrespeito são apenas alguns dos problemas que resultam nos cenários de violência. A gente fala que a gente está num contexto social e econômico muito forte, né? A mulher ali, ela está sendo fragilizada, muitas delas, a gente quando chega para atendimento, estão chorando, tem filhos envolvidos nessas relações, muitas, né? Tem filhos envolvidos nessas relações. Então, assim, é a criança chorando, é a mulher chorando, é a família totalmente desestruturada, né? Então, assim, é um cenário não muito bom de visualizar. A gente sempre pede assim para a mulher manter a calma, né? A gente tira essa mulher num canto, conversa separado com ela, vê o que está acontecendo. Se for necessário, a gente faz a condução do cidadão ali para que seja levado até a autoridade policial para verificar a situação do crime, né? O que ocorreu, o que houve esse crime. Acabar com a cultura do machismo e diminuir os casos de violência são tarefas desafiadoras. Mas os órgãos de segurança afirmam que o primeiro passo nessa batalha pode ser a denúncia. Para isso, o número 153 fica disponível o dia todo. Em que posso ajudar? Tá, ele está com você aí? Tá bom. Passa o endereço pra gente que a gente vai até o local então. Tá, só peço que a senhora fique num lugar seguro e que qualquer coisa a senhora ligue novamente que a gente já está indo, tá bom? Peguei o endereço da senhora aqui e a gente está indo aí. Em Cascavel, a patrulha funciona no mesmo prédio da Delegacia da Mulher. O endereço é Rua Castro Alves, número 2518, no centro.
A gente sabe aí que com o advento do feminismo, a mulher conseguiu várias posições na sociedade e esse homem ele tem que entender esse papel da mulher como auxiliadora dele, né? Não ali como adversário, né? Muitos deles têm uma visão totalmente distorcida do papel feminino da mulher no contexto, que antigamente a gente tinha a concepção de que a mulher era para cuidar dos filhos, né? Ficar aquela senhora dona de casa. Não que isso é ruim. Mas é que a gente sabe que hoje o contexto familiar do Brasil, a mulher também ela tem que procurar uma renda para ajudar a família. E ela tem também os seus contatos, o seu canal de acesso. Então ela sabe que se uma coisa não está muito bem, ela vai procurar, né? Ou conversar com esse homem, ou tentar ver se melhora. E não melhorando, ela vai procurar ajuda. Então esses homens ele tem que ter essa educação, ela tem que ter esse consentimento de que a mulher não é propriedade. A mulher é auxiliadora. Que bacana, obrigado, Turmina, por essa matéria e parabéns à Guarda Municipal de Cascavel, que estão bem orientados e isso faz a grande diferença. Eu, a partir de agora, estou esperando o seu WhatsApp aqui conosco, 45 991 28 0509, para você falar. Conhece alguém? Tem alguma coisa a dizer em relação à violência doméstica? Aumentou muito durante a pandemia. Nós não estávamos acostumados com esse relacionamento, ia levando as coisas. Amanhã a gente fala, depois e agora, não tem jeito, tá junto, você tem que resolver essa situação. Eu quero mandar um grande abraço para Itamar, Terezinha, quero mandar para o Jonas e a Rosa, que estão ligadinhos conosco, entre tantas pessoas que eu não vou mencionar, mas lá em Terra Roxa, Guaíra, Umuarama, Foz do Iguaçu, obrigado pelo respeito, carinho de sintonizar, ligar, estar conosco no Gente que Faz. 17 graus em Cascavel, eu vou a um rápido intervalo comercial, voltamos já já, esperamos o seu WhatsApp daqui a pouquinho, 991 28 0509. Vamos ao break, voltamos já já. Muito bem, programa Gente que Faz aqui pela sua TV Tarobá. Quero a sua participação, manda um WhatsApp para nós, violência familiar, o que está acontecendo. Bom, vamos começar com a nossa advogada Dani Scarpa. Dani, violência... subentende, as pessoas acham que é somente aquela agressão física. Não é bem por aí, não. Existem várias formas. Como é que você avalia esse aumento de 180% em Cascavel? Fala um pouquinho desse tipo de violência. É preocupante, né? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite, Wilson. Bom dia aos telespectadores da Tarobá, do programa Gente que Faz. É um assunto bastante grave, triste, pelo contexto social que nós estamos vivendo, a questão da pandemia, que nós vimos qual é a realidade mesmo que essas famílias vivem, que essas mulheres estão vivendo, porque agora estão sendo obrigados a ficarem dentro da residência por mais tempo, né? E acaba, como a própria Guarda Municipal ali falou, consumindo álcool dentro de casa e a violência fica mais próxima, mais fácil de acontecer. O primeiro passo realmente é essa mulher ter a coragem de denunciar, mas até chegar a essa denúncia é muito complicado para essa mulher, porque são várias questões. Porque até chegar à violência física, muitas vezes a violência psicológica, a violência moral, a autoestima da mulher já foi para o lixo há muito tempo. Então, ela está naquele ciclo que a gente fala ciclo vicioso, que é muito difícil ela se desvencilhar daquilo e conseguir ter forças para chegar a denunciar. Então, por isso é muito importante ter uma rede de apoio que ajude essa mulher a sair dessa situação. E muitas vezes não é só a mulher que sofre essa violência, os filhos também, ou a física ou aquela violência moral e psicológica que envolve toda a família. Aí a doutora Adri acho que vai falar com mais propriedade disso. Mas a gente tem que levar muito em consideração os outros tipos de violência que são tratados pela Lei Maria da Penha. O artigo 7º e os incisos dessa lei, eles tratam de vários outros tipos de violência que são muito graves também, que não só a violência física, que é o que a gente vê, que é o que nos assusta, mas os outros tipos de violência que também acabam ferindo a mulher e muitas vezes algumas até cometem o suicídio por conta desse tipo de violência, que seria a violência moral, psicológica, a sexual,
E a patrimonial é muito, muito grave isso, Wilson, muito grave mesmo. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho. Tudo bem, Adriana Montini? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu estou agradecendo bastante porque ela estava machucada e mesmo assim ela se dispôs a estar aqui conosco. Bom, diante de tudo que você viu, me fala, psicologicamente abala a mulher tal, e a família, e essa reação se torna... Como é que você faz essa avaliação psicológica e a sua preocupação em relação a 180% de aumento em Cascavel nesses 4 meses de pandemia? A gente analisa uma estrutura toda. Como eu sou especialista em teoria do apego, de Bowlby, a gente vê sempre umas questões de raiva, medo e abandono muito grande nessas famílias. E o que gera a estrutura nesses filhos, porque são ciclos repetitivos. Aquilo, a mãe sofreu violência, a avó sofreu violência, sem contar que a doutora falou assim, o abuso, além de físico, o abuso, mulheres são estupradas constantemente dentro de casa, e não é porque é marido que ele não está estuprando ela, são sexos sem consentimentos o tempo todo que a gente escuta nesses relatos dessas mulheres. E é classe A, B, C, D, E, não difere mais. Esse abuso é feito tanto em relação à esposa, aos filhos e quem está ali. E lembrando a mulherada, palavras de baixo calão te estimula a ter um desmerecimento como a tua pessoa, quanto à autoestima, quanto a questões de menos-valia. E como diz a doutora, sim, elas estão se suicidando, porque não aguentam mais aquela pressão psicológica tão grande. Isso é o que vem do quê? De um amor patológico, porque é uma relação de codependência, na maioria das vezes eles são viciados em álcool, eles são viciados em outros tipos de droga, às vezes nem sempre as drogas são tão ilícitas como drogas lícitas, mistura remédios psiquiátricos com bebida alcoólica, isso gera uma bomba. Adri, você é contra? Não, eu sou a favor. Esse pessoal tem que ser tratado com remédio psiquiátrico sim, porque nós somos seres neuroquímicos. Essa busca desse prazer imediato, dessa satisfação que eles buscam tanto no álcool e na droga, é remetido também à satisfação de eu ter posse no outro, porque são egóicos, narcisistas, a maioria desses homens, eles querem ter o poder sobre o outro e quando o meu desejo não é satisfeito, eu desmereço o outro, eu invalido e eu acabo matando. Poxa. Como está acontecendo isso. Essa palavra posse é muito complicada. Viu, tem um telespectador participando aí, doutora, falando um pouquinho também que os homens, ele é anônimo, não quis se identificar, mas lá. Vocês só falam que o homem agride, mas quando a mulher agride, aí nós temos que ficar quieto, né? Por quê? Doutora? Não tem que Maria ficar da Penha quieto, também usa eu não concordo. A agressão de qualquer forma, de qualquer ida ou vinda, né? Essa mão dupla não é aceitável, nenhum tipo de agressão. Quando a gente fala da mulher, é porque a mulher, ela é sim mais frágil fisicamente, emocionalmente, talvez em alguns aspectos, do que o homem. Mas se o homem é agredido e a agressão parte da sua companheira, da sua esposa, tem sim, tem os canais para isso. Ele vai passar pelo exame de corpo de delito, ele também pode ir na delegacia, prestar queixa. Não temos uma lei específica para agressão do homem, né? A lei Zé da Lapa, né? Mas nós temos sim, ele é amparado pela lei também em caso de agressão sofrida. Adri, o direito de posse, você acabou de falar, é uma coisa latino-americana ou isso é mundo? Isso é mundo. Isso é mundo, isso é do ser humano. A gente tem históricos disso desde a época de Platão, que esse amor erotizado todo, de posse, de que o outro me pertence, o outro é um objeto meu, tem estudos, faz muito tempo. E a gente coloca traços de uma civilização que vai evoluindo. Eu acho que o mais famoso que eu lembro é um transtorno chamado síndrome de Otelo, que é o ciúme. É a posse, que a pessoa fica mentalizando, imaginando coisas que o outro esteja fazendo. E aquilo é um transtorno psicótico tão grande que precisa, sim, de coisas psiquiátricas, porque o outro vai imaginar que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou lá cortando a carne, eu estou pensando no açougueiro.
Sim. Se a Adriana pega pesado, ele tá louco? Mas e daí você faz uma situação loucos. E acaba agredindo quando você A síndrome de Otelo vem desse nome devido à peça de Shakespeare. Sim. Tem até um filme do Otelo. E que mostra que quando você é envenenado pelos seus pensamentos, você vê coisas, vê pelo em ovo. Poxa vida, pelo em ovo, envenenado pelos seus pensamentos. Sim. Profundo isso, né? Doutora, me fala um pouquinho das agressões além de patrimonial, que é aquela que você visualiza, a moral, a forma diferenciada que a gente não vê, mas sente. Como é que avalia a lei em relação a isso? Elas também são cabíveis de punição, elas também possuem a tipificação na Maria da Penha, na Lei da Maria da Penha. E o que seria, por exemplo, uma agressão patrimonial, uma violência patrimonial? O homem, ele controla todo o dinheiro, por exemplo, da família, ele subtrai alguma coisa da companheira, da esposa. Por exemplo, para mim essa xícara é especial. Ele, propositalmente, ele quebra essa xícara, ele some com essa xícara, ele me priva de bens, o homem priva a mulher de bens, deixa lhe faltar as coisas. Tem um caso conhecido do escritório, que eles estavam numa batalha ali dentro do casamento, que ele simplesmente retirou todo o poder aquisitivo ali da mulher, de lidar com dinheiro. Chegou a faltar sabão em pó na casa para a esposa, na verdade a ajudante da casa lavar roupa, coisas básicas assim, e a gente não está falando de uma classe social baixa. Nós estamos falando de pessoas com poder aquisitivo e um poder cultural diferenciado, um poder socioeconômico diferenciado. Então, isso ocorre. Todo mundo acha que é só a violência física, mas o marido que utiliza familiares para esconder dinheiro da esposa, a gente vê isso muito em casos de divórcio, para ocultar valores, para ocultar patrimônio. Isso é muito comum. Isso é um tipo de violência contra a mulher. E é muito grave. E é grave por quê? Porque é difícil você conseguir fazer prova, você constituir aquilo. Homens que saem falando sobre a vida íntima do casal, sobre o que acontece com o casal. Isso também é uma violência, isso a gente fala que é uma difamação. Você está falando em relação cultural, foi no Brasil Urgente essa semana uma matéria sobre um policial que agrediu a namorada. Vamos ver essa matéria para a gente fazer um comentário, dá uma olhada lá. As imagens chamam a atenção pela brutalidade. Veja, o policial militar se aproxima lentamente e dá um chute na bicicleta da ex-namorada e depois um tapa na cara dela. Na sequência, a mulher se afasta, mas o ex acompanha de perto cada movimento. A agressão aconteceu na cidade de Neves Paulista, interior do estado. De acordo com a mulher, ela namorou o policial durante 5 anos, mas há 3 meses estava separada. A ex-namorada também disse que vinha sendo ameaçada por telefone e fez vários boletins de ocorrência contra o policial. A ex conseguiu na justiça a medida protetiva que impedia o ex-namorado de se aproximar a menos de 200 metros dela. A mulher disse que está em estado de pânico. O policial foi afastado das funções pela Polícia Militar. Uso do poder, como é que você vê tudo isso? Pois é, imagina a situação emocional, psicológica dessa moça, não é? Ele está lá agredindo ela e portando a arma, né? A arma dele estava ali. E o que ela faz? O que ela faria nessa situação? Você viu que ela está transtornada, tendo um problema, e daí? Um transtorno de estresse pós-traumático aí é categorizado. Futuramente essa mulher vai ter que ser medicada, tratada, essa coisa toda. Medicada, tratada, e para relacionamentos futuros, com certeza, ela vai ficar com grandes traumas quando o outro manifesta algum sinal que faça lembrar do PM, ela vai simplesmente entrar em choque e fazer coisas para acabar com aquele relacionamento. Essa atitude pode causar alguma outra mulher, assim, aquele medo de se aproximar de um policial? Devido a isso ou não? Mas muitas já têm. Muitas já têm. Poxa, não diga. Então. Certos tipos de homem. E vamos enfatizar agora.
Tem um filme que está muito na moda agora, o primeiro foi os 50 Tons de Cinza, agora os 365 Dias, né? No qual o rapaz é um rapaz muito bonito, mas bonito mesmo, sabe? Bom, bonito com força. Você viu, trazer duas mulheres aqui é braço, então, tá bom. É bonito com força, né? Só que ele é o chefe da máfia italiana. Exato. Só que ali constitui um cárcere privado, numa síndrome de Estocolmo, que ela se apaixona pelo sequestrador. E ele né? tem um ciúme violento, atira em todo mundo, faz a maior da confusão. Ele mata pessoas Mata, né? durante o filme, Viu? sabe? Ele é Ontem bem à noite agressivo. eu e a Lila estava vindo, eu falei, para com esse negócio. Oi. Sim. Ah. Sim, e daí assim, a gente tem que falar assim, mulherada, para de fantasiar com esse tipo de romance. Isso é doença, isso é doentio. Não existe porque o cara é bonito, é rico, ele pode ter posse sobre mim, ele pode me subjugar. Certo. E é como a doutora Dani disse, hoje em dia a gente pega muitas questões de famílias muito bem remuneradas e até, inclusive, Wilson, de esposas que ganham até às vezes mais que o marido vai lá, controla o dinheiro dela, sucumbe ela denigra a imagem dela, coloca ela numa questão de rejeição tão grande, como se ela não pudesse viver sem ele. Criando uma codependência, porque a gente fala assim, amor patológico hoje não é categorizado no DSM, mas a gente vê como codependente. Daí a gente vê toda essa manifestação do porquê que essas mulheres, ganhando muito bem, tendo cargos altos, elas sucumbem a esse tipo de relacionamento. Viu? Muito bem, programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá, você que está... nós temos bastante WhatsApp aí, depois nós vamos comentar, dar uma olhada. Participa conosco, 991-280509, dessas ofensas, desse problema que está acontecendo domiciliar, esse aumento devido à pandemia, tanto em Cascavel como no Brasil. Você que está assistindo pelo Facebook, muito obrigado. Né? Olha lá, que maravilha, tudo ligadinho conosco. Olha os comentários quanto nós temos lá. Paulo César Barbosa, bom dia, obrigado. Joana Cristina, Rose, Paulo César Novo. E nós vamos estar falando sobre esses comentários daqui a pouquinho. Você está assistindo aí. E continue, 991-280509, fazendo, tá? Um grande abraço à Cafelândia, ao Paulo Maurício Minha terra Santos. natal. Sua terra natal. Minha aí, terra natal, também sou tá mandando um abraço também, né? Então. Um abraço para Cafelândia, para todo o pessoal de lá. Que beleza. Então tá aí, ó, a Rose, Valdir Vargas dentro das... Tá, enfim, tem uns comentários, depois nós vamos falar sobre isso. Eu vou só ao rápido, tá vendo a participação, como é que é, doutora Muito Dani? bacana. Então isso é bacana porque nós estamos aqui ao vivo, orientando e dizendo para as pessoas o que fazer. Programa Gente que Faz aqui na sua TV Tarobá. Um abraço a todo o Paraná, o Brasil que está ligadinho conosco. Estamos procurando fazer o melhor para você. Vamos ao break, voltamos já já. Responda, vamos ler lá conosco, tá? Vendo vocês agora e aos comentários, percebi que minha esposa sofre essa síndrome de Otelo. É com você, Adriana. Ela imagina a todo momento que eu estou tendo um caso e às vezes sofro agressões dela. A amo muito e sei que isso é um problema dela e que precisa de tratamento. Como devo fazer para que ela veja que ela tem esse problema e precisa de ajuda, Adriana? Ela tem que se dar conta que para salvar esse casamento ela precisa de ajuda. E isso com a fala do marido. Ele precisa levá-la para terapia. A gente indica também acompanhamento psiquiátrico para isso. Precisa medicar para ela parar de ter essas obsessões, esses pensamentos, sabe? Ela está psicotizando. Psicotizando. Além de um transtorno de ansiedade aí, tem outras coisas envolvidas com certeza. Mas esse sentimento de posse e é reversível. O bom é isso, é reversível com tratamento, mas precisa de ajuda sim. E na maioria das vezes ela não vai buscar ajuda. É o marido que tem que levar ela para consultório, tem que levá-la para psiquiatra, para que isso seja diagnosticado, porque tem um transtorno de ansiedade, com certeza tem um toque, transtorno obsessivo compulsivo aí por trás, e todo o que gera a gente fala assim, do transtorno de controle de impulso, que vem amor patológico, vem excesso de compra, transtornos alimentares, vem até a questão de arrancar o cabelo, tricotilomania, sabe? Tem um monte de coisa englobada aí. E até o vício mais novo, que a gente diz mais novo, porque são dos últimos 20 anos, o vício de internet. Que hoje está acumulando, assim, de adolescentes e viciados em jogos de não tirar tempo para ir defecar.
Certo. defecam no lugar e jogam no lixeiro do lado, a coisa é grave. Meu De fazer Deus do xixi céu. em garrafa descartável. Tipo, Poxa toma o refrigerante, deixa ali e faz urina dentro da garrafa para não perder 5 minutos indo no banheiro. Vocês estão vendo como é que é a situação? Aliás, você que fez essa pergunta, eu vou justificar por que do meu riso. Porque nós estamos falando que a mulher e, de repente, eu estou vendo que os meus colegas aí estão na mesma situação, sofrendo também. Então, é isso o porquê do meu riso. Nós estamos não direcionando, mas para você entender que ambos têm agressões, né? E falando nisso, eu quero perguntar, doutora, existe ainda o medo da mulher de procurar a delegada? Aliás, eu quero agradecer a todas as delegadas de Cascavel, que maravilha, nós estamos com 4 mulheres aqui fazendo um trabalho diferenciado, elas não estão presentes por compromissos assumidos, mas conversei com elas, mas a mulher ainda tem medo de ir até a delegacia, de fazer a denúncia e procura você primeiro para ajudar? Como é que é, doutora? Tem muito medo, muito medo. Às vezes, as mulheres, principalmente de uma classe um pouco mais baixa, que não tem acesso a um tratamento psicológico, a um tratamento psiquiátrico anterior, a pedra de salvação, quando elas conseguem falar sobre o assunto, é procurar um advogado. E elas chegam no escritório, muitas vezes, e nos relatam todo o histórico de agressão. E a gente pergunta, você já fez a denúncia? Na totalidade, nunca elas fizeram a denúncia. Daí elas falam, não, doutora, porque se eu for lá, eu tenho uma conhecida, eu soube de um caso que chegou lá e falou assim, mas o que você fez para ele fazer isso? Você provocou? Como se a mulher fosse culpada de ter sido agredida fisicamente, né? Mas, e quando é algum outro tipo de agressão, da moral, da sexual, da patrimonial, e daí, muitas vezes, em alguns casos, os policiais que estão lá para atender, desconhecem esse tipo de agressão, né? E daí dificultam. E a gente acaba indo junto com essas mulheres, quando elas já tomaram essa atitude, estão com essa coragem, essa força de fazer a denúncia, e daí a gente pede a medida protetiva, que daí o delegado manda, né, para o juiz analisa, e na grande maioria das vezes o juiz defere. São vários tipos de medida protetiva que as mulheres podem requerer, desde o afastamento do homem do lar, até a limitação para chegar perto dela, proibição de visita aos filhos menores. Então, são várias questões que podem ser decretadas nas medidas protetivas. Mas, infelizmente, existe, Wilson, esse medo ainda de ir até a delegacia, denunciar e ainda se sentir culpada por estar lá denunciando uma agressão, por estar sendo vítima. Elas falam que passam de vítima a culpada perante a autoridade policial. Muito bem. Doutora Daniela, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Você vê o assunto, né? Parece que era tão rápido a coisa aqui em tempo de televisão. Sim. Nós vamos voltar nisso em outras oportunidades, tá? Que bom que você veio, muitos esclarecimentos, você continua participando e eu tenho certeza que tudo nós procuraremos esclarecer. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Adriana, com tudo machucado, a sua experiência, que bom que você veio. Obrigado. Tenho certeza que se alguém precisar, liga aqui para a nossa produção, tanto com assessoria jurídica ou psicológica, nós vamos passar os telefones para que você possa fazer contato com elas e eu tenho certeza que tudo será resolvido. Que bom que você veio.